Vendo isso aqui, parece que a gente já tá numa guerra no inverno nuclear, né, cara? É o pessoal que tá passando fome, você vê, um cara numa caminhonete F-150, um cara numa caminhonete da Volkswagen, tá todo mundo passando fome para ir saquear. Para os carros e vão saquear. E esse aí nem tá tombado, hein? Se tombou, direito adquirido saquear, cara. O cara tem direito a saquear, caiu no chão, meu. Ele tá no direito dele de roubar, meu. Esse daí não tombou ainda, mas pô, tá quase, meu. É baleia ferida, os caras já estão mordendo. Meu. Imagina esse ser humano maravilhoso atacando você e a sua família, cara. A porta do seu bunker ali, ó, sendo aberta. Eu estou preparado para o meu inverno nuclear. Eu tenho painéis fotovoltaicos aqui no bairro do Limão, em São Paulo. Eu tenho uma caixa d'água. Eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros, captação de água da chuva, painéis fotovoltaicos e a despensa cheia. Porra. Com certeza. E teve esse que a gente mostrou na sexta, que é o... Glória, Senhor, a pessoa... chão também, né? A pessoa... O cara, até agora tem indignado que o cara saiu da moto aqui, ó. Misericórdia, Senhor, a pessoa... Vai lá roubar a pessoa... um colchão de casal. Abrir o baú do cara pra roubar, como é que pode? E aí, aqui na frente, tem o cara lá de capacete. Aqui, ó. De capacete, ó. Ele voltando pra moto com um colchão de casal, cara. O que ele vai fazer com esse colchão? Eu não sei. Eu vou falar para você o que acontece. As histórias que eu escutei. Pessoas que passaram por isso na Europa durante a Segunda Guerra. Onda de violência sexual. Roubam tudo. Roubam tudo seu. Se você sobreviver, você está no mato com a roupa do corpo. É o que você conseguiu carregar para o mato. Você vai para o mato e se esconde no mato. Você vai voltar para casa, roubaram tudo. Isso quando não roubam a sua casa. Como assim rouba a sua casa? A casa do meu bisavô está lá na Polônia, alguém morando lá, cara. A casa nunca foi desapropriada, tomada, paga, comprada, nada. Chegou o cara lá, meu avô sobreviveu, voltou para a cidade dele e falou: vai embora que eles vão te matar para ficar com a tua casa, casa do teu pai. Tá lá. Roubam tudo, cara. Na Polônia roubam tudo. Na Rússia roubam tudo e mais um pouco. Na Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha roubam. Tem mais um vídeo aqui do cara falando desse carro. Transbrasil em Florianópolis, quando a equipe de resgate chegou, horas depois do acidente, tudo assaltado. Os passageiros estavam vivos, havia pessoas vivas no meio do desastre, e muitos já tinham sido assaltados. As primeiras pessoas que chegaram lá, chegaram pilhando os sobreviventes, captando o cara chorando, gritando, queimado, destroçado no chão. O pessoal tirando a carteira dele. O homem é o lobo do homem. Teve um outro acidente em 79 no Galeão, havia um cargueiro da Lufthansa, entrou voando na Serra de Petrópolis. A caixa preta foi roubada, cara. Tiveram que fazer uma investigação policial para ver se alguém encontrava quem roubou a caixa preta. Quando o avião cai, a primeira coisa é você olhar para como o avião caiu. A maneira como ele impacta o solo já começa a te contar a história do acidente. Se ele entrou voando assim, se ele entrou voando assim. O simples fato de que você tem um monte de gente vasculhando o local pode levar a conclusões erradas. Então... Enfim, a gente vai vendo algumas coisas que são... que faz a gente às vezes perde um pouquinho a fé no ser humano. Roubaram a caixa preta do avião, Abrão. Estamos indo para a guerra. Não sei o que é. Qual é a minha trilha? O que cabe aqui na trilha? Vamos junto. Vamos fazer o nosso melhor possível. Melhor possível, tá bom? Estamos indo para uma guerra. Talvez não tenha bomba. Já estamos numa guerra. Talvez não tenha bomba, talvez não tenha uma coisa mais dramática. Tomara que não tenha. Dá para se evitar. Dá para se evitar. Conseguiram evitar na Guerra Fria. Foi por um fiapo que não voou míssil nuclear. Foi por um fiapo. Mas dá para se evitar. Não necessariamente viveremos esse dia do juízo final aí, essa desgraça toda, mas tem que saber, o Brasil está desmanchando sem turbulência. Sem turbulência, o Brasil já está desmanchando.
Com turbulência vai ser o caos. Beleza? Aí a gente tem esses exemplos aqui, né, Abraão? Isso na Inglaterra. A Inglaterra deteriorou muito. Na Segunda Guerra Mundial, Londres foi destroçada, destruíram completamente tudo em Londres. E o vizinho não roubava o vizinho. Aí o pessoal jogando bomba, destruiu Londres inteiro. O pessoal colocando os livros de volta nas prateleiras da biblioteca, cara. O leiteiro levando leite lá do interior para as pessoas e tal, com uniformezinho e tal, não estavam roubando, não estavam saqueando, não chegou um cara numa moto para roubar o leite que ele estava levando para as pessoas, né? O pessoal recolhendo as cartas, as encomendas, mandando, tentando achar. É importante as pessoas perceberem que a fortaleza está dentro de si. A fortaleza está dentro de si. Você pode morar num palácio, você ser um lixo. Você sempre vai ser um lixo. Você pode pegar esses caras que estavam saqueando a carga e dar todas as condições para eles. Pode dar dinheiro, dar $1 milhão na mão de cada um daqueles caras que estavam saqueando a carga. Em 6 meses, 1 ano, eles são lixo. Vão cortar o cabelo daquele jeito, nevar o cabelo, né? Vamos passar o branco, vão fazer aquele negócio na sobrancelha, vão usar óculos Juliette. É Juliette que fala, né, Eric? É isso mesmo. Gastar dinheiro com coisa estúpida, ir pro baile funk, em 5 anos voltou pro lixo, cara. É isso. Não é a grana, não é o recurso material que te faz ser uma pessoa digna, cara. Não é isso, cara. A Inglaterra foi pro estresse. E aí? Tá bom? Beleza. Agora vamos para a apresentação que eu quero mostrar que tem muito mais. O que aconteceu agora? Tem 4 dias. 4 dias atrás. Isso aqui é BBC. O governo da Grã-Bretanha assumiu o controle da British Steel, que era propriedade chinesa. A ação de emergência nacional evitou que os proprietários da Jingli desligassem seus 2 altofornos. São os 2 últimos altofornos nas ilhas britânicas. O que encerraria a produção de aço no Reino Unido. Daí não tinha mais, eu vou precisar de uma chapa de aço, tem que vir de fora. Se tiver um bloqueio marítimo, se tiver submarino tal, cara, você detona os comboios de navios e fica sem, até para fazer pequenos reparos. Os parlamentares foram convocados de volta às férias da Páscoa para debater a legislação numa sessão extremamente rara, em pleno sábado, em ambas as câmaras. Votaram isso daqui no mesmo dia, no sábado. Passou pela Câmara dos Comuns, seria a Câmara dos Deputados, mandou para os Lords, né, que é o Senado, e aprovou no mesmo dia. Pegaram debaixo do braço e foram correndo para o Charles, para o reassinar. No mesmo dia, cara. Grave. E isso tudo lá na moita, só no sapatinho. Os chineses, opa, como é que eles pegaram isso? Como eles descobriram? Então, eu não sei se a Jingli é Partido Comunista, tanto faz, governo chinês, tá? Isso é sempre governo chinês. Governo chinês, não uma pessoa, é um cara do Partido Comunista Chinês manda no cara. Se ele desobedecer, desaparece até o papagaio do primo dele, vai desaparecer. Que estava em situação de insolvência, então tinha uma siderúrgica, economicamente não era mais viável, não fazia mais sentido. Os chineses foram na moita, tanto é que a gente não sabe o valor final pago, se foi 50 milhões de libras ou de 70 milhões. Dependendo de onde você procurar, aparece 50 milhões ou 70 milhões. Pô, economicamente não é viável. Mas se tiver uma guerra, cara, precisa de um vergalhão de aço aqui para fazer uma nova linha de reabastecimento ou fazer a manutenção dos aviões de combate ou de navio. O cara não tem. Você precisa manter os alto-fornos no Reino Unido, está indo para a guerra. A empresa, aí pegaram por quê? Porque ainda tinha funcionário lá dentro. E a empresa cancelou agora os pedidos de fornecimento de matéria-prima para manter os alto-fornos ligados. E isso ia destruir os alto-fornos. Esse Abe sempre exagera. Então vamos para mais
indicativos que estamos caminhando para uma guerra. Vamos pegar esses paizinhos aqui, ó. A Rússia e tem os paizinhos aqui do lado, aqui, ó, vai. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, que está em volta do... Ucrânia. A Ucrânia já está em guerra, né? Então, ali, terminando ali, beleza. O que a Rússia vai querer fazer? Vamos discutir aqui o que fazer com Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Afinal de contas, já foi nosso. Isso daqui são dados do Banco Mundial, dado oficial, Banco Mundial, tudo registrado, bonitinho, de percentual de gasto com gasto militar em relação ao PIB. Isso é, quanto aquele país está gastando em relação ao PIB. Detalhe, 5% é já em esforço de guerra. Quanto a Rússia gasta do PIB atualmente? 5%. Quanto Israel gasta do PIB atualmente? 5%. Então é um país que está já na porrada já. 5% estamos já em guerra. Mas a Ucrânia é mais. A Ucrânia foi destruída, não tem mais PIB lá, é 35% do PIB. O esforço de guerra ucraniano, ele é sustentado pela Europa e pelos Estados Unidos. Quando começa a bomba, a explosão, tal, é quanto for. Vai até faltar oxigênio. Quando falta grana, falta capacidade, o país quebra. Geralmente, as guerras são ganhas por estrangulamento econômico. Mas é só a Polônia? Finlândia, pancada. Mesma coisa, Guerra Fria, esse pico anterior era a Guerra Fria, porque a Finlândia já foi território ocupado pela Rússia. Passou o estresse, pancada, e está subindo. Esse é o número de 23, 24, 25 vem para cima de novo. Estônia, Letônia e Lituânia. Aqueles 3 paizinhos do barbado, tudo aumentando o gasto. Quanto Taiwan está gastando agora? Quanto está? 10% do PIB, cara. 10% do PIB é muita coisa. E Japão? Também está subindo. De nada, não gastava mais nada. Estão gastando 2% já. E subindo. E subindo. Que mais, Abraão? Um monte de país está mandando os manuais. Aqui é o manual em sueco. O que está escrito aqui na capa? Se a crise ou a guerra vier, o que você tem que saber para estar preparado? No manual está falando, você tem que estar apto para sobreviver por 72 horas até a ajuda chegar. O secretário-geral da OTAN, é hora de mudar a mentalidade da população para uma mentalidade de guerra. E estão transformando garagens em estação de... Sempre teve, né? Essa túnel, garagem, em bunker para a população caso tenha guerra. E os efeitos da guerra no Brasil? O que vai acontecer se tiver guerra no mundo? O que acontece no Brasil? Não vai cair bomba no Brasil. Não vai cair bomba no Brasil. Não vai ter tanque no Brasil. O que pode haver, deve acontecer, é uma grande dificuldade nas linhas de suprimento mundiais. O Brasil ele tem algumas coisas muito interessantes, ele tem uma profundidade territorial. Então, não vão atacar. O Brasil é uma colônia chinesa hoje. Então a China não vai atacar o Brasil. E o Brasil é difícil de ser ocupado. Uma das coisas, muita gente critica Brasília, mas o fato de Brasília estar no meio do continente dá uma profundidade territorial muito grande. Você permite muito mais capacidade. É que o Brasil é um país muito corrupto. Eu acredito que você, com garrafa de whisky Red Label, você corrompe a tigrada toda. Corrompe. Entendeu? Então, assim, o Brasil não tem a menor condição. Não dá nem para começar a brincadeira, entendeu? Mas, dependendo da turbulência mundial, a sociedade do Brasil pode ficar pressionada. E qual o problema de você pressionar? Por exemplo, acabou a linha de... Não precisa nem ter guerra nuclear. Os comboios com os navios de fertilizantes não chegam mais ao Brasil e dá quebra de safra, porque o Brasil, esses imbecis que controlam o Brasil, não produzem fertilizante e insumos agrícolas no território brasileiro. Isso é uma prioridade. Se a única coisa que o Brasil hoje em dia tem para oferecer para o resto do mundo, a gente tinha que ter controle da linha de produção do que a gente tem a oferecer para o resto do mundo. Então nós precisamos, qualquer país precisa ter energia, qualquer país precisa ter água, o Brasil tem água e energia.
que o Brasil não tem hoje? Insumos para a produção agrícola. Tem que trazer de fora. Inacreditável. É inacreditável. E nesse processo a gente pode ter uma quebra de safra, pode ter uma desestruturação muito grande da sociedade, pode ter muito desemprego, muita bagunça, muita balbúrdia, muito. Voou bomba. Explodiu. O mundo não acaba, a atmosfera do mundo não acaba. Mas pode ter inverno nuclear. A gente passar alguns anos com a temperatura da Terra muito fria e quebras de safra e fome. Aí muda bastante o cenário. Não dá para eu falar disso hoje. Já estamos aqui com 49 minutos de live. Mas com certeza nós podemos traçar cenários para momentos de estresse. Pô, Abraão, nesse cenário, o projeto Farol do Paraguai, dá para ir para o Paraguai de passagem? Porque, imagina, são 200 milhões de brasileiros. O que acontece se 2% fugirem para o Paraguai? Porque está tendo fome nas grandes cidades. Num cenário desse, grande cidade é desastre, tá, gente? É desastre completo. É onde realmente tem que sair dos grandes centros. Ir para o Paraguai, putz, não vão deixar entrar, cara. Ir para Portugal, não sei o que vai acontecer. Então, veja, a gente precisa ter outros lanternas do Wave para discutir cenários. Mandem aqui os seus comentários se vocês têm interesse nesse assunto. Cenários apocalípticos, Mad Max, o que acontece além da cúpula do trovão. Mas sorria, enquanto isso sorria porque você está na Bahia. Já estamos praticamente no... Agora vem as férias de verão, não, é de inverno, agora vem as férias de inverno, no meio do ano, que ninguém é de ferro, e depois disso estamos praticamente já no final do ano. A gente já está praticamente no final do ano. Então não precisa se preocupar, depois do final do ano, Natal, Ano Novo, depois a gente tem o Carnaval, gente, então não precisa. Sorria, você está na Bahia. Estou brincando, a gente vai tratar desse assunto. É importante entender, numa adversidade que bagunce o mundo, o Brasil hoje, ele perdeu muito do tecido social, da decência dele. A sociedade brasileira perdeu muito da sua decência. Então, por exemplo, tem uma tragédia no Japão, qualquer. O que acontece? Você tem fotos, eles devolvem, tem pilhas, montanhas de carteira com dinheiro dentro que eles devolvem. Não tem saque, não tem onda de violência sexual, não tem. As coisas, o pessoal fica na fila, espera chegar a defesa civil. Será que isso funcionaria se eles começassem a morrer muito? Tal? Não sei. Mas 2 semanas de bagunça, 2 semanas de sofrimento, o japonês não alucina com o japonês do lado dele. Então, o teu inimigo não é o seu vizinho, se forem 2 semanas. Passar um mês, ou você morre ou morre ele, provavelmente começa a ter uma degradação maior. Mas o tempo para você buscar uma solução humana, civilizada, decente, é maior no Japão do que no Brasil. No Brasil, você tem que estar preparado para caso haja uma turbulência mundial maior, para sair dos grandes centros. Não, eu tenho um bunker que eu sou sobrevivencialista, cara, é uma bobagem. Eu vejo os caras falando, é tudo bobagem. Vou falar sobre isso. Tá? Bobagem. Eu vou viver aqui no meu bunker, eu faço pepino em conserva, eu tenho uns cabritos aqui e tal. Cara, lixo. Tá? A gente fala sobre isso. Movimento. Num cenário de estresse, movimento. Você tem que ir para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que consigam trabalhar juntas, se defender e obter linhas de suprimento. Você tem que ir para uma área civilizada.